Vamos iniciar então esse conteúdo, né? Vamos iniciar hoje então estatística. Então, o que é estatística? A estatística é a parte da matemática que lida em analisar, organizar e dados, né, amostrados, né, e tratá-los a partir das ferramentas estatísticas, como veremos. Alguns órgãos que nós conhecemos do dia a dia, por exemplo, você tem o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? É um órgão de Estado que faz análise, né, nos domicílios das famílias para traçar o perfil, digamos assim, da nossa população. E outro que nós conhecemos bastante é o Datafolha, que é um instituto de pesquisa, né, aí do grupo Folha de São Paulo, né, conhecido por fazer análise de intenção de votos e tudo mais, aí, como vocês podem ou já viram aí, podem ter visto nos telejornais. Bom, então nós vamos tratar aqui agora de alguns conceitos fundamentais em estatística. Dois conceitos fundamentais de estatística é o conceito de população e de amostra. População, por exemplo, você quer levantar algum dado da população, certo? Como veremos, uma variável, como veremos. Sei lá, a idade do brasileiro, certo? A população, a população, como o nome já diz, seria todos os brasileiros, né? Todos os brasileiros, essa seria a população. Como ficaria difícil você fazer uma pergunta a todos os brasileiros? Você não faz a todos os brasileiros, você faz a uma pequena quantidade de brasileiros, certo? Um grupo menor que represente todos os brasileiros de certa forma, em certa característica, mas não é todos os brasileiros, é uma pequena parte. Essa pequena parte nós chamamos de amostra, certo? Bom, e o que é que você vai fazer a pesquisa? O que você vai fazer, né? Digamos, uma pergunta, algum tipo de coisa, isso nós chamamos de variável. As variáveis elas podem ser qualitativas, quando não possui um número associado a ela. Por exemplo, sexo, nacionalidade, time de futebol, né? Para que o brasileiro torce, depende da pesquisa, né? Ou quantitativa, por exemplo, idade, renda, para quantos times você torce. Você pode dizer, tantos por cento dos brasileiros torcem para até 2 times, tantos por cento torcem para 3, entendeu? Então esse tipo de coisa você pode fazer um levantamento. Então, para que time você torce, por exemplo, seria uma variável qualitativa. Você não atribui um número a esse. Por exemplo, mas para quantos times você torce seria uma variável quantitativa. Beleza? Aqui tem, em resumo, as etapas de um levantamento estatístico. Você tem a coleta de dados, as variáveis, né? Para quantos times você torce, sua renda, não sei o que, né? Você tem a análise, na qual você vai empregar as ferramentas que vamos aprender agora daqui a pouco, para analisar os dados. E a inferência, ou seja, a conclusão, as conclusões que você tira a partir desses dados, né? Por exemplo, a pesquisa constatou que 30% dos brasileiros torcem para até 3 times, por exemplo. Entendeu? Aí você pode tirar algumas conclusões acima disso aí, por região, por determinada. Você pode fazer diversas análises e tirar algumas conclusões a respeito disso aí. Agora a gente tem que, na inferência, a gente tem que ficar atento para o seguinte: a pesquisa, como ela é feita em uma amostra e não na população toda, você tem que ter cuidado na hora de tirar conclusões, certo? Porque você pode tirar conclusões equivocadas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a pesquisa que eu vi aqui na internet sobre intenção de voto. Diz assim, ó, a pesquisa foi, então ele vai dizer que a pesquisa foi divulgada nessa sexta-feira, que ela, né, foi realizada em 25 de fevereiro, foi realizada de 25 de fevereiro a 1º de março, certo? Por meio de ligação telefônica, que foi o método usado para fazer a pesquisa, né? Pode ser na rua, no boca a boca, né? Ali, mas aqui foi via telefone. Então, qual é o problema dessa pesquisa aqui? Já tem um problema, você já pode indicar um problema, por exemplo, aqui, pessoas que não possuem telefone, né? Certamente certamente não foram ouvidas, né? E aí você já pode ter um problema de que aqui, de extrato social, por exemplo, né? Extrato social, hoje não mais, né? Hoje não mais,
mas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quem tinha telefone era um status social, né, digamos assim, mais privilegiado, né? Então, perceba que a metodologia já interfere na pesquisa, entendeu? Mas vamos lá, vamos mais à frente. Foram consideradas entrevistas com 2.080 eleitores, certo? De 196 municípios das 27 cidades da federação. Beleza. Aí diz aqui que a margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Bom, então aqui nós já vimos que você tem um problema na metodologia, né, que foi ver telefone. Isso pode excluir quem não tem telefone e tudo mais, mesmo que esse problema hoje seja menor, mas muita gente pode não ter telefone hoje. A gente não sabe, não tem um dado estatístico, né, a respeito disso, né? Bom, agora aqui, por exemplo, o Brasil, beleza, possui 26 estados mais o Distrito Federal, perfazendo as 27 da federação que eles levantaram. Então essa amostra ela é representativa do Estado brasileiro do ponto de vista de estados que foram levantados, né? Foram das unidades da federação que foram levantadas. Foram 27 na pesquisa, eles são 27, né? Isso, beleza. Agora perceba aqui, ó, foram 196 municípios, né? Levantados, mas o Brasil possui 5.568 municípios, entendeu? Olha para aí o problema. A depender de qual foi o critério de seleção desses municípios, a depender de como você escolhe esse critério, você pode ter uma pesquisa de uma certa forma, dando um certo valor, e se você fizer a mesma pesquisa em outros municípios, de outro valor, entendeu? Totalmente diferente, né? Fora dessa margem aí que eles estão propondo, beleza. E foram 2.080 entrevistados em uma população de 211 milhões de pessoas. Então, eu acho complicado você fazer qualquer tipo de inferência, qualquer tipo de conclusão em cima de dados tão pequenos como esse, né? Bom, então a gente tem que ficar atento para isso. Por exemplo, beleza, a linha está errada, a pesquisa não está errada. Mas, pomba, de 196 municípios, de 5.568, você pegou 196, o critério de seleção desses municípios aqui tem que ser averiguado. Porque se você fizer, você tem nem um décimo, né? Nem um décimo do número de municípios que nós temos. Um décimo seria 568, por exemplo, né? Municípios, né? Ou seja, um décimo 500 dividido por 2, né? É muito pequeno, é uma quantidade muito pequena de municípios. Então isso não é uma quantidade representativa do todo da população. Então a amostra foi muito pequena. Então tem que ter cuidado na hora de fazer essas conclusões. Bom, então aqui alguns conceitos fundamentais que nós vamos ver. É a média aritmética, que como é que eu calculo a média aritmética? Essa média aritmética é a média da nota como vocês têm no colégio, né? Você soma as notas que você tirou nas provas, nas atividades, e divide pelo número de atividades que você fez. Você tem a média ponderada, que veremos mais à frente, que é um tipo de média, só que com pesos. Você tem a moda, que é o valor que aparece com maior frequência no conjunto de dados. E você tem a mediana, que é a medida central de determinado conjunto de dados. Vamos aqui para um exemplo. Diz assim, ó: calcule a média aritmética, a moda e a mediana do seguinte conjunto de dados. Então, vamos aqui. Como é que eu calculo a média? A média aritmética, que eu vou chamar de M. Eu vou chamar de M Azinho. M Azinho é a soma de tudo. 5 mais 5 mais 2 mais 6 mais 4 mais 5 mais 5. Dividido pelo número de dados, né? Quantos dados eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados. Então, MA é igual a 5 mais 5, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 4, 22, mais 5, mais 10, 32. É isso mesmo?
10, 20, 32, isso. 32 dividido por 7. Quanto é que dá 32 dividido por 7? 32 dividido por 7 dá aproximadamente 4,6. Então eu vou botar aqui, ó. Aproximadamente, ó, galera. Aproximadamente 4,6. Pronto. Então essa seria a média aritmética. A moda é a mediana. Como é que eu tiro a moda? Eu vou chamar de MO. MOzinho. E a mediana eu vou chamar de ME. A moda, para achar a moda, você tem que organizar os dados. Nesse caso aqui, nós vamos organizar em forma crescente. Então, é 2, 4. Aí você tem 5. É 5, não precisa nem organizar em forma crescente, só analisar, mas tudo bem. 5, 5, 5, não é isso? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. E aí o 6. Pronto, temos aí. Organizamos. Então você percebe que o número que aparece mais vezes aqui é o 5. Então a moda é 5. Tá aí. Aparece 4 vezes, né? Tá aí. E a mediana? A mediana, você vai fazer o seguinte. Fazer a mediana. Achar a mediana, ME. A mediana, você... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 números. 7 números, você vai pegar o número central. Você vai fazer você vai organizar o número aí, de como eu organizei, nesse caso aqui de forma crescente. E você vai pegar o número central. O número central é 5, ó. Aqui é 1, 2, 3, para lá é 3, 1, 2, 3. Então o meio do conjunto de dados é esse aqui, ó. Então a mediana é 5. Beleza? Então aqui nesse caso você tem um número, você tem 7 números, então é um número ímpar de amostras, é um número ímpar de dados, ó, ímpar. Beleza? Então quando é ímpar você pega o número central. Agora vamos aqui para o outro exemplo aqui, ó. Encontre a mediana. Nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Como é que eu faço para achar a mediana? Você vai fazer da mesma forma, você vai organizar, ó, vou achar a mediana, você vai organizar em ordem aqui, no caso aqui crescente, é 1, 5, 6, 7, 9, 9. Como é um número par, você não tem um número aqui no meio certinho, né? Você vai dividir aqui, ó. Então vai ficar 3 para lá, 3 para cá. Você não tem um número no meio aqui. Então o que é que você faz? Você soma esses dois números aqui que está no meio aqui, ó, e divide por 2. Então você vai fazer o seguinte: a média ME é igual a 6 mais 7 dividido por 2. Então a média ME é 6 mais 7 é 13 dividido por 2. Então 13 dividido por 2 é 6,5. Essa é a mediana. Mais uma vez, ó, no caso que era ímpar, no caso que é ímpar, pega, ó, pega aqui no meio certinho aqui dos dados, ó, é 5, beleza. No caso que é par, como você não tem um número aqui no meio certinho, você soma os dois e divide por 2, beleza? Tá aí. Bom, então nós vimos algumas análises em cima dos dados, que é a média aritmética, a mediana e a moda. A moda, né, como o nome já diz, é ver o número de dados que mais se repete. Isso pode ser, a depender do que você está querendo pegar, pode refletir um momento histórico da coisa, entendeu? Agora nós vamos falar um pouco da média ponderada, que eu separei porque ela é um pouquinho mais complicada. Então vamos entender primeiro o que significa a média aritmética, nós já sabemos, mas o que seria então a média ponderada? Então, ponderar, o verbo ponderar, você tem lá no dicionário o seguinte, ó, atribuir pesos a diversas grandezas para calcular a média ponderada, mas aí é uma definição circular, né? Falando de ponderar, ponderar. Eu acho que essa definição aqui fica melhor. Examinar com atenção minúcia, avaliar, apreciar. Essa definição vai nos ajudar a entender melhor o que é a média ponderada. Por exemplo, imagine aqui que você abriu um comércio, você e seu sócio, né?
seu sócio, por exemplo, você, por exemplo, entra com uma determinada quantidade de valor aí para abrir o comércio. E seu sócio entra com outra quantidade. O desenhozinho aqui já dá uma ideia, né? Você entrou com uma quantidade menor que o seu sócio. Sei lá, vocês tiveram um gasto de 10 mil reais para abrir o comércio. Aí, de repente, você entrou com 3 mil, bota aqui 3 mil, que a moedinha dele é muito pequena, e vou botar seu sócio aqui 7 mil para abrir o comércio. Aí, eu tô totalizando 10 mil. Aí o comércio vai e tem um lucro inicial aí de 2 mil reais. Vocês vão dividir esse lucro de forma igual? Né? Você pegar e dividir por 2 seria uma média aritmética do lucro, né? Dividir de forma igual para todo mundo. Mas aí, como o termo sugere, ponderar, analisar, ó, como aqui, ó, diz aqui o termo, ó, analisar, ó, examinar com atenção e minúcia. Se vocês examinarem com atenção e minúcia, do ponto de vista até não só financeiro, mas de bom senso, não é interessante que você divida isso aqui de forma igual. É interessante que você pondere o lucro, ou seja, você atribua pesos. Olha, se fulano entrou com 7 mil, eu entrei com 3 mil, é razoável, é ponderável que fulano ganhe mais na distribuição dos lucros, não é? Então, aqui, por exemplo, para ele, você poderia dar um peso 7, por exemplo, e aqui um peso 3, não é? De forma que quando você multiplicasse aqui, na verdade, você poderia dar um peso 0,7, por exemplo, e um peso 0,3. De forma que quando você multiplicasse, por exemplo, 2.000 vezes 7, daria 1.400. E 2.000 vezes 0,3 daria 600. Então, esse cara aqui teria 600, né, do lucro, 600 reais do lucro de 2.000, e esse cara teria 1.400, ou seja, você atribui um peso. Esse peso aqui tem a ver com o investimento inicial de cada um, né? Beleza? Tranquilo? Deu para entender o que é uma média, como é que surge o problema da média ponderada? Isso acontece também, sabe onde? No Enem. Eu peguei essa tabelinha aqui, ó. No Enem você tem isso. Por exemplo, não é interessante, por exemplo, que a administração, quem vai cursar administração em uma faculdade, precise saber, de geografia, tanto de geografia. Ele precisa saber, caso esteja alguma coisa de geografia lá, tudo mais, ele precisa saber alguma coisa de geografia, né? Não pode ser completamente alienado, né? Mas não é interessante tão quanto matemática. Quem vai trabalhar com administração vai trabalhar com dinheiro, por exemplo, vai trabalhar com dinheiro. Então ele precisa saber muito o quê? Muito cálculo, né? Precisa se comunicar, aqui, MT é matemática. Então, para o curso de administração dessa universidade, ela julga que o peso de matemática é um peso 3. É o maior peso de todos aqui. A redação, ela dá um peso 2, um peso menor, tá vendo? Língua portuguesa e suas tecnologias, ela dá peso 1. Ciências naturais, ela dá peso 1. E ciências humanas, ela dá peso 2. Né? Porque você vai administrar pessoas, né? Vai administrar pessoas também. Então tem que ter um peso grande. Então tem que ter um pouco de ciências humanas, né? Artes visual, para aqui. Arquitetura e urbanismo. Está dizendo que tem que ter peso 1 para tudo. Você tem que saber de tudo. Tá vendo? Tudo um pouco da mesma forma, tá vendo? Ciência da computação, português, diz que tem um pouco, matemática, peso 4, trabalhar com ciência da computação, vai trabalhar com cálculo lá, né? Ciências da natureza, ó, ele não vai trabalhar diretamente como o hardware funciona, né? Ele vai trabalhar com software é programação, então peso 4 em matemática, tá vendo? Ciências humanas, praticamente não tem ser humano lá, né? Em redação, né? Peso 1, né? Perceba a diferença entre ciência da computação e administração pública, né? Redação, peso 3, você tem que se comunicar bem, né? Então é isso. Então o peso, essa coisa da média ponderada é dar pesos a determinadas coisas, né? Você analisar de que forma você pode dar o peso a essas coisas para fazer uma divisão mais justa. Então vamos aqui entender agora isso aqui. Diz assim, ó. Um professor dividiu o ano letivo de suas matérias em 4 unidades. Para cada unidade, ele atribuiu os seguintes pesos para as provas. Aí, por exemplo, por que ele fez isso? Porque ele achou que é a melhor forma, a forma mais justa, né? Ele não deu pesos iguais para todas as matérias, como fazíamos antigamente, né? Era teste
teste e prova. Somava, dividia pelo número de atividades que você fez. Na verdade era teste e prova. O teste valia 10, a prova valia 10, somava tudo e dividia por 2. Era a sua média, né? Aí depois começamos a fazer outras atividades e repartir essa forma de avaliar o aluno. Mas antigamente era teste, teste e prova. Então o que acontece? Eu peguei esse negócio, eu peguei essa época ainda. O professor, então, ele dividiu assim, ó, a unidade, ele deu peso 1, ele deu peso 2, a unidade 2 ele deu peso 2, a unidade 3 ele deu peso 3, a unidade 4 deu peso 3. E as notas foram, primeira unidade 5, segunda unidade 6, terceira unidade 7, quarta unidade 9. Como é que a gente vai calcular a média dessas notas? Se fosse uma média aritmética, somava tudo aqui e dividia por 4, mas não é a média ponderada. Então, a média ponderada, eu vou chamar MP, vai ser como? Vai ser a soma da multiplicação das notas pelo peso dividido pela soma dos pesos. Como assim? Sim, então, a primeira nota foi 5 com peso 2. Então, 5 vezes 2. Mas a segunda nota foi 6 com peso 2. Então, 6 vezes 2. Mais a terceira nota é 7 com peso 3. Então, 7 vezes 3. Mais a quarta nota vezes o peso 4. Vezes o peso 3 aqui, né? Então, é 9 vezes 3. Dividido pela soma do peso. Então, é pelo dos pesos. 2 mais 2 mais 3 mais 3. Então, quando é que fica isso aí? Então, a média ponderada vai ser igual a 5 vezes 2, 10. Mais 6 vezes 2, 12. Mais 7 vezes 3, 21. Mais 9 vezes 3, 27. Dividido 2 mais 2, 4. Mais 3, 7. Mais 3, 10. Então, você tem que a média ponderada é igual a 10 mais 12, 22. 22 mais 21, 43. 43 mais 27, 6, 70. 70. Então, é 70 dividido por 10. Daí que você tira aqui a média. Daí que você tira aqui a média ponderada. 70 dividido por 10 é 7. É 7. Então, média é 7. Então, essa média ponderada, diferente da média aritmética, que era somar isso aqui, ficaria 5 mais 6, 11, 20, 27. Ficaria 27 dividido por quantas notas foram? 1, 2, 3, 4. Dividido por 4. Daria 27 dividido por 4. Daria 6,75, né? Mas não é. Essa aqui é a média aritmética. Ele não quer aritmética, ele quer ponderada. Na ponderada, o aluno tirou média 7. Beleza, galera? Então finalizamos aí. Eu refiz porque tivemos problemas aí na internet na última aula. Então qualquer dúvida aí, vocês me encaminham aí, beleza? Um abraço a todos aí, até mais, tchau, tchau.